Muito bem, estamos ao vivo aqui com mais um episódio do Universo Educação, que tem a curadoria do Almir Vicentini. Hoje a gente está com o Jefferson Feitosa como nosso convidado. Eu vou passar o filminho da Full Sail para dar aquele tempinho da live estabilizar e já volto para a gente começar nosso papo de hoje. 2 minutinhos e aí a gente já começa a nossa conversa com o Almir e o Jefferson. Every year, we induct 6 Full Sail graduates into our Hall of Fame. Wow, I feel the love. If any of you students reach this point, it's going to kind of hit you like a brick wall, and you're like, how did I get here? Friends, families, and mentors come together to honor these extraordinary individuals as they reach this milestone. These are alumni who have graduated 10 or more years ago and have made noteworthy contributions to their industries. This is the coolest club of people I didn't even know I was working towards trying to get into. I'm really happy for you because as kids, we always wanted this. I love working with you. I look forward to the next picture with you. Congratulations, Mark. You're in my Hall of Fame and my heart. Peace and love. Dave is an absolute genius at this, and I've loved the times that we've worked together. Dylan's like, he's part of my creative family. One of the best engineers I've ever worked with. Luckily, I only worked with one engineer. But most importantly, Hall of Fame members are recognized for what they give back to the Full Sail community. I just want to help. I really just want to share a little bit of passion, a little bit of inspiration, a little bit of insight maybe as to what you will experience out in the world and how maybe that might be integrated into the project that you have right in front of you. I'm excited that 14 years from now, give or take a little bit, I'm going to be sitting right there where this young man is sitting there. This gentleman right here, I'm going to be sitting right there. And you're going to be right here. Today, it's bigger than ever. Hall of Fame has evolved into a week-long celebration for our students, with events like educational panels, career expos, and live entertainment. It's an opportunity to network, learn, create, and celebrate. We do this not only to honor our graduates past, present, and future, but to inspire our current students and connect them with mentors who are shaping entertainment and pop culture for the world. Aí, muito bem, esse é um pouquinho da Full Sail University, tudo a ver com a nossa conversa de hoje, né? Vou começar, como sempre, agradecendo ao Almir pela curadoria, pelo carinho, pelo cuidado dos temas e dos convidados, e agradecendo o Jefferson por estar aqui com a gente hoje para discutir um tema que é tão importante, né? A cultura maker e a gamificação, e como é que as escolas, qual o papel das escolas, como é que as escolas podem ajudar na introdução desses conceitos. Vou começar, então, lendo a mini bio do Almir, e depois passando a palavra para ele contar um pouco de como ele se situa dentro desse universo. O Almir é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão pela Harvard University em Leaders of Learning, uma segunda extensão no MIT em Design Thinking for Leading and Learning, uma pós-graduação em administração pela FGV de São Paulo, é bacharel em física pela Fundação Oswaldo Cruz, tem uma licenciatura em pedagogia pela Universidade de Franca, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da Universidade Estácio e no Centro Universitário São Camilo, e é diretor pedagógico do Colégio Santana. A palavra é sua, então, Almir. Obrigado aí, Carol, novamente pela Full Sail, por mais um episódio do Universo Educação. E hoje é um tema que eu adoro. Convidei um super amigo, que é o Jefferson, um estudioso, uma pessoa entusiasta, que já vem se dedicando a esse tema. E hoje falar de gamificação na educação é falar de uma educação diferenciada. É uma possibilidade dos nossos professores abordarem temas de uma maneira completamente diferente de tudo aquilo que a gente já criou até hoje. Então, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que nós vemos buscando há muito tempo, e eu acredito que o Jefferson, nesse pouco tempo, nesta 1 hora de bate-papo que nós teremos, ele nos trará assim, algumas possibilidades, algumas sugestões,
Então, Jefferson, primeiramente, quero muito te agradecer a sua disponibilidade de tempo para conversar conosco e aí tentar passar para as pessoas que estão conosco, que nos acompanham, na grande maioria educadores, o quão é importante o uso hoje da gamificação, o quanto, o que não é tão complicado assim como você imagina. São ferramentas que estão aí muito disponíveis e com certeza fará uma diferença gigantesca na vida de cada um dos nossos alunos. Então seja muito bem-vindo, Jefferson. A gente vai ter uma grande live hoje. Vamos lá, então, para a apresentação do Jefferson, daí já passo a palavra para ele. Jefferson Feitosa é especialista em conflitos interpessoais na escola e na construção da autonomia moral pela Universidade de Franca. Graduado em licenciatura da computação pela Universidade de Santo André, extensão em educação pela Faculdade Jean Piaget de Almada, em Portugal, é certificado internacional como Lego Educador via Lego Education, sócio fundador da Engenhoteca, a Escola das Invenções, gestor de educação tecnológica e de Customer Solutions na International School e é autor de diversos materiais didáticos de educação tecnológica. A palavra é sua, então, Jefferson. Muito obrigada pela tua presença aqui. Carol, Almir, primeiramente queria agradecer vocês, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer bater um papo aqui e a gente discutir uma coisa que a gente é apaixonado, né? Que é educação, cultura maker, e quando a gente fala um pouquinho de gamificação, a coisa fica ainda melhor. Eu sempre brinco que essa questão da gamificação, ela tem que ser parte do cotidiano, né, da vida dos professores e até da própria escola, para tornar o processo de ensino-aprendizagem algo gostoso, onde as crianças queiram participar, queiram se envolver. Então, isso tem que ser central nesse projeto de qualquer escola, de qualquer projeto pedagógico. Então, muito obrigado pelo convite e com certeza que vai ser um momento muito agradável, muito gostoso de bate-papo, de discussão. E eu queria também deixar o pessoal à vontade, né? Caso queiram fazer alguma pergunta, eu posso deixar também meus contatos. Então, vai ser um prazer depois dar continuidade nessa conversa daqui. Muito bem. O Jefferson, eu vou começar te passando aí uma pesquisa que foi feita pela Game Brasil em 2019. Diz ali que, eu vou dar uma lida, que são alguns dados, 75,5% dos brasileiros, eles são adeptos a jogos eletrônicos, sendo que as plataformas mais utilizadas são os celulares ou smartphones, com 84% em média, os consoles em torno de 45% e o computador também em 45%. E aí vem a pergunta, né? Nesse sentido, não só os games, mas a gamificação na educação é uma grande aposta do século XXI. Então, a primeira pergunta que vai embasar todo o nosso bate-papo: o que é gamificação? Almir, quando a gente fala um pouquinho na questão de gamificação, esses dados que você trouxe, ele é muito interessante porque a gente começa a perceber esse universo da criança e o interesse dela genuíno por querer, obviamente, estar na frente do computador. Hoje as crianças passam boa parte do seu tempo, né, olhando para telas. Então, como que a gente pode aproveitar esse processo de uma coisa que a criança já tem interesse, que ela goste, para tornar esse processo de aprender e relacionar as áreas de conhecimento uma coisa gamificada? Então, quando a gente fala em gamificação, obviamente, a primeira coisa que a gente remete é em games. Então, o game, ele vai fazer parte desse processo. Quando a gente fala em games, vamos relembrar um pouquinho a nossa infância, quando a gente brincava, por exemplo, com o videogame, o Atari, o Mega Drive, o Super Nintendo, onde a gente tinha um objetivo, e nesse objetivo, que era, vou pegar o exemplo aqui do Super Mario, era passar pelas telas, coletar as moedinhas e ganhar pontos. Existem até hoje competições, né, que eles utilizam de passar a tela no menor tempo possível. Então ficava claro para nós, quando jogávamos, que nós tínhamos um objetivo claro, que era, por exemplo, passar de uma fase para outra. Na educação, transpondo isso para a área educacional, eu tenho os mesmos objetivos. E é claro, eu não preciso necessariamente ter um game para ter um processo gamificado. Então, um processo de gamificação se você for olhar um pouquinho para o nosso ensino um pouco mais tradicional, o processo de gamificação é quando você faz um projeto com as crianças, trabalha isso de forma interdisciplinar e para cada fase desse projeto, você vai estipulando com as crianças alguma premiação. Então, é interessante que no dia a dia, a gente vai trabalhar com as crianças um projeto onde a gente vai
colocar para ele essas fases, e para cada fase alcançada, esse objetivo alcançado, ela vai ganhando pontos. A outra coisa que o professor costuma fazer, e que eu sempre falo também na formação de professores, é como que eu torno esse processo gamificado. E muita gente pode achar que, Jefferson, eu preciso contratar uma plataforma, isso é caro, ou às vezes a escola não tem recursos. No meu canal, eu tenho um canal no YouTube que eu me dedico única e exclusivamente para trazer novidades para professores e para mostrar na prática como é que esse processo pedagógico pode acontecer. E eu vou dar um exemplo básico. Vocês já ouviram, pessoal, Almir e Carol, a falar de QR Codes? Ou já viram isso sendo aplicado na área de educação? Conhece, Carol? Conhece, Almir? Já ouviram falar de QR Code? Se o pessoal aqui conheço, também... eu sou conhecida como a mulher do link do QR Code. Carol... Não de uma forma positiva. Sério, Carol? Eu sou viciada em criar link e mandar o QR Code, mas eu acho que organiza tanto, facilita tanto a vida, né? É verdade. Inclusive, né, Jefferson, tá pegando um link, né, sendo até engraçado. Hoje você vê muito isso na televisão sendo usado, né? Então, olha, pega o link, o QR Code que está na tela para comprar isso, para participar daquilo. Então, já é uma realidade, né? E olha, gente, eu tenho uma dica legal para começar o processo de gamificação. Vocês sabem que para gerar um QR Code é de forma gratuita. Se hoje você entra no Google e digita lá QR Code Generator, você pode criar o seu link. Imagina, Carol e Almir, se o professor, por exemplo, no momento pós-pandemia, no retorno das aulas, ele que, por exemplo, quiser gamificar algum processo de aquisição de de ensino-aprendizagem, ele pode, por exemplo, fazer uma gincana utilizando QR Codes. Então, a criança, ela pode espalhar, por exemplo, na escola, vários QR Codes, e esses QR Codes podem servir como um caça ao tesouro com um conteúdo específico. Então, vamos imaginar que ela está estudando, sei lá, sobre matemática, e à medida que ela desbloqueia, ela aponta esse QR Code que pode estar espalhado na escola, essa pista direciona para outra pista, e ela vai fazendo como se fosse um circuito dentro da escola, gamificando todo esse processo. Gente, olha, eu não precisei gastar nada. Basicamente, o que eu tive que fazer é entrar no site, ter uma intencionalidade pedagógica, claro. Isso tem que ter, para o professor, o projeto pedagógico tem que ter um significado, e o objetivo principal é sempre a transcendência. Ou seja, trabalhar esse estado de fluxo, fazer com que as crianças se engajem, porque, obviamente, quando você traz um conteúdo, e aqui eu vou entrar um pouquinho na área no que o Papert falava lá atrás, na década de 80. A história do Papert, do Seymour Papert, ela é muito interessante, né? Porque ele era matemático e ele passeava, né, num determinado momento na escola, e ele olhou para uma sala de aula que estava tendo uma aula de arte. E ele via as crianças super engajadas na construção, era uma aula de arte, né? E as crianças super engajadas na construção de uma escultura de sabão. E ele ficou observando essas crianças. E ele olhava e falava assim, puxa, eu sou apaixonado pela matemática, sei que a matemática é algo incrível, mas como é que eu desperto esse mesmo interesse que as crianças têm na construção de um objeto, que é uma escultura? E como é que eu trago isso para a realidade da área de matemática? Foi então que ele pensou, foi desenvolver junto ao MIT um software que ficou muito famoso depois e utilizado absurdamente na década de 90, naquele boom da era da informática, a ferramenta Logo. Essa ferramenta Logo era uma tartaruguinha que ficava no meio da tela e ele, como é que ele ensinava matemática com aquilo? À medida que você dava comandos para aquela tartaruga, tipo, ande 90 passos, ela deixava um rastro, vire 90 graus, então a tartaruguinha virava. Então, o professor, ele utilizava essa ferramenta para trabalhar diversos projetos, para ensinar matemática ou ensinar alguma coisa de arte relacionada também à matemática. Nós temos aí a BNCC que hoje, né, incentiva que essas áreas de conhecimento estejam conectadas. Então, hoje, naquela época, na década de 90, nós tínhamos isso. Hoje nós temos diversos softwares. Eu destaco um deles aqui, professor, que também é gratuito e que você pode utilizar hoje no seu dia a dia, que é o Scratch. Então,
o Scratch é uma ferramenta pedagógica e também ela tem um símbolo, né, que é um gatinho, e nesse passo a passo é tudo iconizado. Então o professor ele pode construir stop motion, ele pode construir filmes, ele pode ensinar matemática, relacionar as áreas de conhecimento. Então o bacana desse processo de gamificação é quando eu consigo, em primeiro lugar, integrar as áreas de conhecimento, segundo lugar, trabalhar essas áreas de conhecimento de uma forma engajadora, e a consequência disso é que a criança consiga perceber fase a fase que ela está avançando. Então, isso que é legal, e isso que vai fazer com que a criança, uma coisa que eu também brinco, que o conteúdo, né, que é aquela coisa que a criança talvez não goste, que seja maçante, eu brinco que ele é um brócolis. E aí, quando você traz uma ferramenta tecnológica para engajar o aluno, você coloca em cima desse brócolis uma camada de chocolate. Então, ele fica mais palatável, né? É uma coisa que a criança gosta e que ela vai se sentir motivada. Há pouco a gente estava conversando, eu e a Carol e o Almir, sobre o filho da Carol, né, de 10 aninhos. E ele estava super interessado, porque ele estava numa atividade onde ele se engajava, ele era o protagonista de todo esse processo de ensino-aprendizagem, e ele trabalhava sempre por meio de projetos. Então, o trabalho por projetos, ele é fundamental quando você também quer gamificar toda essa relação de ensino-aprendizagem. Então, Almir, Carol, espero que eu tenha respondido aí as dúvidas, né, do que é a gamificação. Eu acho super interessante, Jefferson, a gente faz um treinamento de professores aqui dado pela Full Sail, né? E aí é um tema por mês. Um dos temas foi gamificação. E a pergunta que a gente mais recebeu eram professores de ensino fundamental, né? Se gamificar era jogar um jogo com os alunos, né? Levar um jogo de tabuleiro, eu tô gamificando. E aí isso mostra, né, o pouco contato que o professor às vezes tem com esse conceito da gamificação. Super apropriado o que você falou. A Suzana tá pedindo para a gente escrever o nome do software agora aqui no chat. Se você puder colocar no private chat, daí eu copio e colo. Não sei se você já tem o link direto para eles poderem dar uma fuçada e eu já coloco. Pra já. Ô Jefferson, deixa eu aproveitar e te falar o seguinte, eu sou educador, sou um professor, sou físico, e eu queria que você me convencesse quais são os benefícios para a educação de gamificar a minha disciplina. Me convence. Vou te convencer, Almir. Bom, quando a gente fala nesse processo de gamificação, Almir, eu até separei aqui algumas pautas que eu acho interessante. Em primeiro lugar, existem alguns pesquisadores do MIT que também fizeram esse estudo dos benefícios do processo de gamificação. E eles definiram uma coisa chamada estado de fluxo. O que é esse estado de fluxo? Eles perceberam, né, por diversos estudos longitudinais, que quando a criança está engajada nesse processo e ela se envolve com algo que relacione todos os sentidos, então quando ela pega, quando ela sente o cheiro, quando ela ativa os dois lados do cérebro, ela aprende de uma maneira, ela aprende melhor. E aí ele falou assim que o papel do professor, ele tem basicamente dois papéis nesse processo de gamificação. O primeiro, ser o mediador desse processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ele tem que ser aquela pessoa que mais faz perguntas do que dá as respostas. Lá na Engenhoteca, por exemplo, quando a gente trabalha um projeto pedagógico com as crianças, de ponta a ponta, tem um professor que é o professor Marcos, que ele sempre fala assim, olha, eu sei como o projeto vai começar, porque eu tenho uma intencionalidade pedagógica por trás da construção desse projeto, mas eu nunca sei como ele vai acabar. Por quê? Eu quero justamente que o aluno entre naquele processo, Almir, de transcender. E aí, esse desafio, ele tem que ser muito bem elaborado, tá? Porque se ele for muito difícil, você pode estimular a criança. E se ele também for muito fácil, ela também não vai ter aquele senso de que ela está aprendendo algo ou que ela está se esforçando. Então, ela pode ficar com tédio. Então, o nosso papel, quanto educador, quanto professor, é criar desafios que trabalhem justamente esse estado de fluxo, que não seja tão difícil, né, nem tão desafiador e nem tão fácil. E aí, dentro desse processo, Almir, nós temos também uma coisa chamada metodologias ativas e abordagem STEAM. Então, quando eu vou falar de metodologias ativas, eu vou trabalhar, vou propiciar, na realidade, um ambiente favorável para as crianças para trabalhar, por exemplo, aquelas habilidades que são citadas no Fórum Econômico Mundial. Então, eu vou ter o pensamento crítico sendo trabalhado efetivamente, eu vou ter a colaboração,
eu vou ter o processo de solucionar problemas. Eu até brinquei, né, que quando a gente está na empresa, ou está no dia a dia, ou está trabalhando ali com algum projeto, você constantemente é desafiado a resolver problemas. Então, a vida ela é feita de solução de problemas. Na escola, será que a gente consegue trabalhar justamente essa solução de problemas? Então, quando você trabalha um processo gamificado, você tem que levar em consideração essas competências e essas habilidades. Então, só retomando, em especial, um projeto que trabalha a solução de problemas, que trabalha o pensamento crítico e que trabalhe a criatividade e a cooperação. São elementos chaves nesse processo que vão propiciar às crianças esse desenvolvimento dessas competências. Então, Almir, até vamos fazer uma relação aqui com as empresas. Quando você quer contratar um profissional e você olha o currículo dele, você acha o currículo dele maravilhoso, mas no dia a dia, o que você quer? Você quer saber se essa pessoa consegue resolver aquele problema, se ela tem criatividade para pensar, por exemplo, muitas vezes a empresa não tem o recurso necessário financeiro para dar conta daquele projeto. Então, os colaboradores, né, nós também como colaboradores, a gente tem que encontrar soluções criativas para trazer a solução para a empresa, para a solução daquele problema. Então, o que a escola tem que propiciar é justamente esse ambiente fértil, onde a criança ela vai poder errar, ela vai poder ter oportunidade de aprender com esses erros, e até falo, né, que quando ela passa por esse processo, tudo bem se ela errar com 10, 11, 12 anos, porque ela vai aprender com aquele erro. O problema é quando ela erra com 40, enfim, com uma idade, quando ela está adulta, né, porque o tombo vai ser maior. Então, toda a etapa de frustração ela vai ser trabalhada. Isso eu discuto muito nas minhas palestras sobre conflitos interpessoais. Então, o papel da frustração nesse processo ele é fundamental. Então, quando você consegue fazer todo esse link e ver que todo esse processo pedagógico está acontecendo efetivamente na sala de aula, o professor consegue cumprir o papel dele. E não é em um dia, não é em um mês, não é em um ano, talvez não seja numa vida, mas o importante é que essa sementinha precisa ser cultivada ponto a ponto. Te convenci, Almir? Sim. Deixa eu te falar, você tem falado muito, né? Tudo que você colocou, hoje é essencial, né? As grandes empresas, as grandes corporações hoje estão muito preocupadas com o que a gente chama de competências socioemocionais, que você citou várias aí. Vamos pegar Google, Pinterest, qualquer uma dessas grandes hoje analisam o currículo exatamente rastreando redes sociais para saber as colocações. Então é um rastreamento muito mais intenso do que simplesmente conhecimento técnico ou conhecimento tecnológico, né? Então eu acredito muito, sempre acreditei nessa vertente. Eu queria te perguntar o seguinte: a partir do momento que a gente se decide a utilizar a gamificação, hoje é muito comum nas escolas essa transdisciplinaridade, né? Uma disciplina tentar conversar com a outra através de um ensino híbrido ou coisas parecidas. Dá um exemplo para a gente, como é que eu poderia, junto com o professor de uma outra disciplina, trabalhar uma gamificação mais ampliada? Almir, muito bacana, adorei sua pergunta. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um processo gamificado, eu vou trazer aqui uma relação entre áreas de conhecimento que eu ouvi até de outros colegas também dessa área de educação. Então, um dos projetos que foi aplicado era um projeto, se não me engano, para ensino fundamental 2, que também foi estendido para ensino médio. E o professor, naquele momento, viu que as crianças iam trabalhar com uma parte da filosofia da área de ciência, biologia, que era falar, por exemplo, sobre Darwin, ou sobre outros teóricos dessa área de conhecimento. O que aquele professor fez? Para gamificar o processo e para deixar a aula engajadora, né, que motivasse as crianças e os adolescentes, ele trouxe as redes sociais. Afinal de contas, hoje a gente tem aí, entrando em todas a sala de aula e no mundo, o famoso TikTok, o Instagram, os filtros. Então, essas coisas são interessantes e chamam a atenção dos adolescentes, das crianças. O que esse professor fez? Olha que sacada legal, Almir e Carol. Ele convidou as crianças para conhecer um pouquinho, por exemplo, sei lá, sobre Darwin. E ele, para fazer com que as crianças estudassem sobre essa temática, ele convidou as crianças para criar uma rede social como se elas fossem o Darwin.
E aí, nesse processo, elas tinham que pesquisar sobre ele, ver quais eram os gostos que ele tinha, o que ele estudava, o que ele fazia, quais foram os resultados encontrados nesse processo, e ele dividiu elas em grupos. Então, cada grupo ficou responsável por um filósofo diferente ou um conteúdo específico. Ao término desse projeto, ele também foi acompanhando, né, e foi trabalhando de forma faseada, e aqui eu recomendo para você, time, que existem hoje diversas ferramentas de gestão. Inclusive, você como professor pode utilizar a ferramenta Trello, que é uma ferramenta também gratuita, e você pode dividir também por painéis. Cada painel e cada coluna, você pode colocar qual é a atividade, e os próprios alunos vão puxando e arrastando e seguindo esse processo. Ao final de cada coluna, né, dividindo cada tarefa, você também pode estipular uma determinada pontuação. E nessa pontuação, obviamente, as crianças vão entendendo, né, as crianças e adolescentes vão entendendo esse processo pedagógico. Para você tem uma intenção pedagógica e eles vão estar participando de uma gincana. E aí, obviamente, os resultados foram fantásticos, porque quando as crianças e os adolescentes começaram a mostrar as redes sociais desses filósofos, por exemplo, como Darwin, elas estavam entendendo qual era o objetivo deles, quais eram os gostos, o que eles estavam falando, qual era o conteúdo. Então, foi uma forma de unificar essas áreas de conhecimento, utilizando, por exemplo, as redes sociais, são algo do interesse. É claro que uma coisa que eu recomendo, sempre quando a gente for construir o projeto pedagógico da escola, é importante que essa iniciativa ela seja feita com todos os professores. Então, o objetivo é que os professores se reúnam e eles compartilhem essas áreas de conhecimento e possam discutir um projeto integrado. Esse projeto integrado, ele tem que fazer parte do dia a dia e ocupar todos os espaços do colégio. É natural também, como professores, que a gente tenha aquele determinado horário de entrar, sair da aula, mas o importante é que como que eu vou começar esse projeto e fazer a passagem de bastão para esse outro professor. Então, essas ferramentas de gestão podem auxiliar também esse processo. Então, Almir, aqui eu trouxe alguns exemplos, um exemplo também de ferramenta que pode ser utilizada e integrada também na sala de aula. Outro exemplo que também é gratuito, que você pode começar agora, e que eu estou vendo sendo utilizado muito nas escolas, é o próprio Google Classroom. No Google Classroom, você consegue imputar os conteúdos, seja ele no formato de vídeo, seja ele com documentos, e você pode, para cada fase que o aluno for respondendo, trabalhar também com essa pontuação. Olha que legal se a própria escola criasse uma gincana ou um torneio entre salas, onde a sala que tivesse o maior destaque conseguisse responder ou interagir com aquelas questões ou com aqueles desafios, conseguissem pontos. Imagina como ia motivar a sala de aula, né? Todos eles iam querer se unir, discutir, conversar. Então, o papel da escola é promover esse ambiente aos educadores para que eles possam promover essa estrutura para que os alunos cheguem a esses resultados. Então, novamente, o papel do professor como mediador desse processo. Então, aqui ficaram algumas dicas. É bem interessante, até eu também cheguei a ler uma situação muito parecida com essa que você colocou, que o professor ele criou dentro das redes sociais na Segunda Guerra Mundial. Então, cada grupo respondia por uma das pessoas, que um era o Hitler, outro era Mussolini, outro era Churchill, enfim. Eles tinham que simular a guerra, ou todas as etapas da guerra, como se fossem os próprios. Então, por exemplo, qualquer situação que era colocada ali pelo grupo, quem estava respondendo pelo Hitler teria que dar uma resposta muito próxima do que o Hitler daria, baseado em toda a história que você conhece sobre isso. E assim com o Churchill, com o Mussolini, e sucessivamente. Para mim, foi a maior aula de história que eu vi até hoje. Isso foi colocado para os alunos de oitava série, dos 8º anos. Cada um chama de um jeito, né? É fantástico, assim. É fora da curva. E os alunos não esquecem nunca, né? Almir, isso que você falou é muito legal, e eu recentemente, como a gente está nesse momento agora de quarentena, né, muitos professores estão utilizando esses caminhos para dar a aula. E eu tenho uma dica muito legal, que imagina, no seu caso, né, você deu esses exemplos dessas pessoas, né, dessas figuras históricas. Existe um aplicativo chamado Snap Camera. Eu até depois vou deixar no chat privado, Carol, para você compartilhar com o pessoal, mas também está lá no meu canal.
Imagina que legal, Almir, se, por exemplo, o próprio Darwin aparecesse aqui e desse a aula para as crianças. Imagina como seria essa interação. Ou se eu fosse dar uma aula, por exemplo, sei lá, sobre girafas, como é que as girafas vivem, como que elas comem, e ao invés de aparecer a figura do professor, que está aparecendo aqui no meu caso, a minha, aparecesse uma girafa explicando isso para as crianças. Então, o Snap Camera é um aplicativo que é como se fosse, ele trabalha com um filtro, e nesse filtro ele coloca o professor como personagem. Então você deixa, em especial para os pequenos, né, e fica engraçado para o pessoal do ensino fundamental, trabalhar de uma forma divertida. Com certeza eles vão prestar mais atenção na telinha, vão achar curioso, o próprio professor pode fazer uma brincadeira de atuação, né, desses papéis, e aí seria muito legal contar a história e mostrar, ao invés de a minha carinha aqui, aparecer, por exemplo, Darwin, ou aparecer uma figura histórica. Então, Almir, depois dá uma pesquisada, chama Snap Camera, é muito legal, eu recomendo, e com certeza vai chamar a atenção dos alunos nesse momento aí de quarentena, esse momento que a gente está vivendo, que é muito difícil, né, ficar olhando para a tela, ou participar durante muito tempo, como, por exemplo, de uma live, né, ou de uma aula. Eu acho que não é só nesses momentos, eu acho que isso vai fazer parte hoje do processo de aprendizagem, né? Mesmo depois de passarmos essa pandemia, as coisas vão continuar desta forma, né? São ferramentas muito poderosas. E agora eu quero te perguntar, te colocar numa saia curta, né? Dizendo para você assim, quando você fala para um grupo que não é muito adepto a essas novidades, você sabe que o professor, e eu tenho o direito de falar isso porque sou um deles, eles são muito resistentes às inovações, até pelo desconforto que isso traz. Então, o que você tem enfrentado de maior desafio, né? Ou assim, é a maior resistência da implantação da gamificação? O que você tem observado? Almir, de fato, aqui você me colocou numa saia justa, mas é uma saia justa que eu vivo todos os dias, porque quando a gente implementa um projeto de tecnologia, ou quando a gente vai trabalhar um projeto simples, né, de tecnologia, por exemplo, esse que eu coloquei do QR Code, a gente sempre vai ter a primeira barreira, que é o professor falando, puxa, isso é muito difícil, ou eu não sei sobre tecnologia, e a gente ouvia muito isso, né? Eu até brinco que antes da pandemia, os professores se deparavam com isso e falavam, não, isso daqui é segundo plano, deixa eu aqui trabalhar com a minha aula, com os conteúdos. E, obviamente, depois da pandemia, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento delicado, eu vejo hoje uma comunidade de professores se engajando, conhecendo, tentando aprender novas tecnologias. Então, por este lado, ela teve ela acabou acelerando esse processo de aprender novas tecnologias. Então, eu acho que nós vamos ter um momento depois no nosso novo normal, um momento muito diferente. E até o momento que nós estávamos discutindo um pouco antes de entrar aqui, né? Porque agora que nós estamos nesse momento onde os alunos e os professores estão utilizando essas ferramentas tecnológicas, como é que vai ser esse retorno? Será que os professores vão dar continuidade nesse projeto de utilização de tecnologia, de ter o próprio ensino remoto, de ter aulas que sejam híbridas? Então, olha que legal, gente, a gente ter a oportunidade, dentro da sala de aula, de eu enviar de antemão o conteúdo para as crianças, seja ele no formato de vídeo, seja ele numa foto, numa discussão com um fórum, e aí na sala de aula a gente criar grupos com as crianças para que elas possam discutir esse conteúdo e não ficar, por exemplo, copiando o conteúdo no caderno ou simplesmente reproduzindo aquilo que o professor está falando. Não, gente. A gente tem que aproveitar agora este momento para trabalhar justamente esse ensino híbrido, onde eu vou ter um conteúdo que o professor já está se apropriando nesse momento agora de pandemia, e ele já sabe, ele já entendeu no começo que, apesar das barreiras, que isso era um pouco delicado, que ele tinha que se esforçar um pouco mais para aprender, mas agora a gente não tem mais justificativa. Afinal de contas, a gente está utilizando isso há quase 4 meses. Então, deu para pegar o processo e perceber quais são os pontos que eu tenho que melhorar, quais são os pontos que as crianças dentro da sala de aula estão gostando, o que elas não estão gostando. Então, acho que a própria pandemia tem sido um grande laboratório para professores, alunos e escolas para aprender no meio de tudo isso. Porque, apesar de a gente estar vivendo isso agora, o que me garante que daqui a um ano isso não volte a acontecer?
Então, acho que a gente ficou um pouco mais calejado, né, Almir? Ficamos um pouco... acho que a gente aprendeu um pouco mais com isso. Eu espero, realmente, quando a gente voltar dessa pandemia e tudo isso se normalizar, que a gente consiga dar continuidade nesses projetos. E eu tenho visto cada coisa bonita, sabe, Almir e Carol, de professores reinventando a roda e assim e se perguntando, olha, Jefferson, antes eu fazia assim, mas, cara, a tecnologia facilitou demais a minha vida. E a gente tem buscado outras alternativas. Eu mesmo tenho pesquisado várias coisas no canal, eu tenho postado para que a comunidade de professores possa aprender um pouco mais ou compartilhar esse conhecimento, né? Hoje a gente tem vários fóruns dentro do próprio Facebook, onde professores compartilham as suas experiências, as suas práticas. Então isso é legal, e eu tenho percebido um movimento muito maior de engajamento nesse aspecto, viu, Almir? O que você tem notado? Você e Carol. Não, com certeza, porque eu sempre venho falando, a gente já conversou, bateu papos já sobre esse assunto, e por todas as equipes que eu trabalhei, tem muita gente aqui que a gente conhece, a Thelma, a Suzana, o pessoal todo, eu sempre falo que o professor que não se adaptar ou não se modernizar, ele não conseguirá mais dar aula, ou já não está conseguindo, né? Porque a Carol até falou do filho dela de 10 anos, que ele chega na escola e fala assim, poxa, mas a gente não pode ter aquela aula do Maker, que a gente escolheu o assunto, a gente escolhia como desenvolver o assunto. Isso vai se repetir em outras disciplinas. Então, o que eu chamo de a pedagogia da nuca, de um sentado atrás do outro, ou sentado em rodinha, quer dizer, a gente muda o modelo, mas no fundo é a mesma coisa, né? O aluno não é protagonista. O aluno ele não participa das decisões. Isso tem que acabar. Né? Eu vejo, eu tenho os dois lados, né? Tem o lado da universidade, que a gente vê isso acontecendo com o pessoal mais velho, e eu trabalho na sala olhando a varanda, e aí ele faz aula na varanda. Então eu fico olhando o dia inteiro. Aí outro dia eu achei genial, porque eu acho que é um músculo, né, da criatividade que o professor começa a usar, e daí uma coisa vai levando a outra. Outro dia eu vi eles jogando aula de matemática, eles jogando bingo. E aí a professora, olha aqui, você deve ter visto isso já, mas eu falei, gente, por que a gente não fazia isso antes, né? O bingo era uma cartelinha que ela pegava na hora. E daí ela pegava a cartelinha randômica, né? Cada um pegava uma cartelinha, e aí a professora falava a conta que dava o resultado do número. Então eles tinham que fazer. Que sacada. E a mão era assim, ó. Porque a conta era para fazer de cabeça. Ah! Então eu olhei, eu só vi ele assim. Aí ele falou, bingo! Eu falei, gente, o que esse menino tá fazendo, né? E daí eu fui lá ver, e era eles estão aprendendo raiz quadrada, fração e não sei o quê. Então, eram umas contas que até eu de cabeça, eu não sei mais ensinar matemática, né? Porque o jeito da divisão é diferente, o meu sobra sobe, desce, é outro jeito de pensar. E é estimulando esse jeito de pensar que eles fazem a divisão por subtração e tal. E é uma besteira, né? É bingo, gente. A aula de inglês, outro dia também teve stop em inglês. E aí, mas assim, e às vezes os pais podem ajudar, então vira aquela bagunça. Aula de educação física, as mães podem fazer junto, aí no grupo de mães você começa a receber foto das mães se matando, fazendo aula junto com a criança. Eu acho que não tem volta isso, né? E do lado da universidade, eu tive uma experiência tão fantástica na semana passada, que eu queria aproveitar e compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que tem professores nos assistindo e isso pode também abrir, né, que nem essa história do bingo, tem tanta coisa que a gente pode fazer que está no nosso alcance, que não é nem uma super gamificação, é só pensar como é que eu pego isso aqui e dou uma sampleada em com outra cara, né? A gente fazia uns programas de 5 dias no campus, que a gente chamava de Campus Experience, até falei com o Almir desse projeto na semana passada. E na semana passada, eu queria muito fazer virtual, mas o pessoal da FUSEI falava, Carol, 6 horas virtual, quem é que vai aguentar? Eu falei, gente, mas a gente não pode parar de fazer, porque até quando a gente vai parar de fazer? Vamos tentar, vamos, né? E aí semana passada a gente fez, de segunda a sexta, 40 adultos fazendo webinar de montagem de games. Então eram vários webinars diferentes e tal, mas os instrutores da Full Sail fizeram
eles chamavam de brain break. Então, a cada 1 hora tinha 15 minutos de brain break, que era para as pessoas ainda conectadas, porque era um link o dia inteiro, poderem interagir de forma estruturada. Então, eram exercícios assim, a gente dava um webinar de como montar um post usando o aplicativo Spark da Adobe, e daí eles tinham que montar um negócio que chama flat lay, que é o seu fundo. Só que o flat lay é quando você organiza coisas que tem a ver com você e tira uma foto. Então, você põe tudo em cima da mesa, ou se você pendura na parede, você tira uma foto e põe atrás de você. E aí, de tempos em tempos, cada pessoa era chamada para contar como é que esse flat lay te representa, por que tem um bichinho de pelúcia, porque isso foi criado. Aí depois tinha mug time, que é uma besteira, traz a sua mug favorita para tomar café. E aí também a gente punha todo mundo no Gallery View e ia olhando o que tem na sua caneca, e aí a pessoa aproximava e contava. Teve dança das cadeiras, musical chair, a pessoa correndo em volta, a gente fez uma trilha sonora, então tocava aquela música, o povo sabia que era para andar também, para não dar dor nas costas e tal. Então, se a gente toma esses cuidados e consegue perpetuar, né, eu me senti como se eu conhecesse todo mundo, como se eu estivesse ao vivo com todo mundo. Óbvio que você sabe que não tá, né? Outro dia eu ouvi de uma pessoa que eu fiz uma live que é que nem namorar, não dá pra você namorar sem beijar na boca eternamente, não é a mesma coisa. Mas se você tá aqui e o teu par tá em outro país, pelo menos você poder conversar, eu acho que é essa visão, né? Como é que a gente melhora essa experiência? E não precisa, que às vezes acho que a gente também fica falando, vamos usar, tem tal site que você consegue entrar, né? A gente tem facilidade com o aplicativo, tem gente que não tem, mas às vezes é uma conversa, é pensar num tema de uma conversa para fazer isso acontecer e você desenvolver o uso daquele vocabulário que você está ensinando, ou mostrar a relevância daquela fórmula que você está querendo ensinar, e isso está aqui, né? A gente que tem que parar e pensar. Desculpa que eu fiz uma mega digressão. Nossa, foi maravilhoso. Digressão, que foi uma desgraça com uma digressão. Na realidade, é aquilo que eu sempre falo, né? Precisa coragem para o educador. O educador tem que acreditar que ele pode mudar, que ele tem condições de mudar. Então, a gente vê, por exemplo, a Carol falando de uma realidade da Full Sail, que eu também conheço, que a gente sabe que é uma estrutura completamente diferente das escolas brasileiras, mas o que ela está colocando são coisas possíveis. A gente não está querendo os laboratórios da Full Sail dentro das nossas escolas, mas a gente falou aqui inúmeros exemplos que podem ser aplicados muito facilmente dentro das aulas. E é isso que a gente quer passar para vocês, que eu acho que também é a opinião do Jefferson, que essa gamificação ela vem simplesmente com uma grande ferramenta. Tá? Esse é o grande essência do nosso bate-papo, né? Então, a gente fala de vários aplicativos, de várias plataformas, e as pessoas que não estão habituadas ficam um pouco desesperadas, porque é muita informação e dá-se a impressão que você nunca vai controlar isso, o que é uma mentira, né? Aos poucos, obviamente, você não vai dominar isso tudo de uma vez. Mas se você começar a investigar, começar a utilizar, começar a acreditar que aquilo é possível, com certeza você vai mudar a sua aula assim, de uma maneira tão drástica e para o bem, que os seus alunos vão agradecer e a educação como um todo vai agradecer. Isso que é muito legal, né? Eu acho que também é como o Jefferson e a Carol pensam, não é isso? Tem uma coisa que eu não sei se o Jefferson vai chegar a falar, mas eu acho que agora que meio que caiu a ficha de que esse ano muito provavelmente a gente não volta, ou se voltar, vai voltar um pedacinho, tem a questão das avaliações, né, que foram sendo adiadas e que agora vão ter que ser feitas de alguma forma, e eu acho que a avaliação por projeto tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, em que o aluno realmente produz. Eu estou vendo a tela que você compartilhou aqui, Jefferson. Boa. Quando você quiser que eu coloque, você me fala. Pode deixar. E, Carol, você estava dando esses exemplos, né, de coisas simples que você consegue fazer com os alunos, mas que envolvem todas essas áreas de conhecimento. E você viu, você tem, como o próprio Almir falou, você tem coisas que você pode fazer no digital, que você pode fazer no analógico, no físico. E, gente, o papel do professor é olhar para isso e trazer o aluno para perto, né? Eu vou compartilhar agora com vocês outras ferramentas que podem ser utilizadas
utilizadas. Por exemplo, o Kahoot é uma ferramenta muito famosa também para você fazer isso que a Carol falou, fazer uma avaliação com os alunos, de uma forma super divertida. Então, basicamente, o Kahoot é uma ferramenta onde você coloca algumas perguntas e cada aluno dentro da sua casa consegue responder. Ele também é gamificado, né? Porque quem responde certo ganha ponto, e aí você consegue colocar várias métricas dentro disso, é gratuito e você consegue trabalhar agora. Outra ferramenta que eu lembrei e que consegue também fazer essa integração de conhecimento, já lembram daquela brincadeira, o stop, que a gente brincava quando era criança, colocava no papelzinho, e aí tinha lá nome, adjetivo, substantivo, carro. Tem também uma ferramenta Stop Online. Você pode criar uma sala com seus alunos. Você lá está falando agora de ciências e você quer trabalhar uma avaliação, uma revisão do conteúdo, gente, tem o Stop Online. Você pode criar as perguntas lá, colocar com as crianças as colunas. Olha, em vez de colocar, por exemplo, adjetivo, coloca alguma perguntinha relacionada à sua área de conhecimento. Tudo isso você pode fazer agora para trabalhar justamente essa formalização nessas avaliações. O que eu queria mostrar rapidamente para vocês aqui, se você puder compartilhar minha tela, Carol. Boa, obrigado. Por exemplo, eu estava grifando aqui algumas ferramentas para que o professor também possa utilizar. Essa, gente, é um vídeo explicando como é que eu utilizo o Minecraft na educação. Basicamente, o que eu fiz aqui como professor foi criar o ambiente, fazer uma analogia com a área de ciências. Esse que vocês estão vendo aí é o planeta Plutão. Então, eu estou trabalhando no nível de escala, cada bloquinho equivale a 60 milhões de quilômetros, e aí eu mostro a relação do tamanho de Plutão, que seria essa pedrinha, voltando e comparando ele, por exemplo, com o tamanho do Sol, ou com os outros planetas em escala. Então, olha só, quando você entra numa sala de aula e fala com a criança que você vai trabalhar Minecraft, gente, elas ficam maluquinhas, porque é uma ferramenta pedagógica, aliás, é uma ferramenta que ela usa para brincar, para jogar, mas nós demos aqui como educadores o sentido pedagógico para essa ferramenta. E olha só, a comparação, por exemplo, de Plutão, deixa eu voltar um minutinho aqui, a comparação de Plutão, que seria esse bloquinho minúsculo, e a relação dele com o Sol. Olha isso, que legal, gente. Olha o tamanho de Plutão em relação ao Sol. Então, eu trabalhei diâmetro, eu trabalhei escala, eu posso colocar os alunos para vivenciar essa experiência dentro do jogo. Então, é uma ferramenta, gente, que nós já temos à disposição e que as crianças adoram. E o professor pode criar esses cenários e compartilhar esses cenários com os alunos. Eu quero mostrar outra coisa também, que a gente, lá dentro da Engenhoteca, esse é um dos laboratórios, né, no colégio, onde as crianças tinham que trabalhar conceitos de construção de aeromodelismo. Elas iam falar sobre a distância, sobre tempo, lançamento de aviões. Elas estudaram um pouquinho sobre a história da aviação, viram quem foi Santos Dumont, pesquisaram, e aí depois elas tinham que prototipar, né, um pedaço desse avião no Tinkercad ou outras ferramentas de prototipagem digital. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, nós também adicionamos o Minecraft e a história da aviação para que as crianças pudessem aprender um pouco mais. Então, olha, gente, quanta possibilidade, quanta riqueza a gente tem com as crianças nessa construção. Lá, a gente tem crianças a partir de 5 aninhos trabalhando. Depois sigam o canal da Engenhoteca, lá a gente coloca alguns vídeos de projetos, tá aqui alguns dos resultados, ó, dos mediadores, né, dos professores, colocando as crianças para fazer o lançamento dos seus aviões, e olha que interessante, e aí a gente colocava metas para ela, nós gamificávamos esse processo. Então, quando a criança conseguia alcançar, ela tinha algumas metas, alcançando 5 metros de distância, ela conseguia tantos pontos, alcançando 10 metros de distância, outro ponto. Então, o professor pode trabalhar isso de uma maneira integrada. Esse daqui, gente, vocês estão vendo minha tela, é o Snap Camera que eu comentei. Olha que divertido. E, gente, é simples, é gratuito, serve tanto para PC quanto para Mac. A gente consegue trabalhar aquilo que eu comentei de colocar as pessoas, né, colocar um filtro diferente para você ensinar, vai tornar a sua aula super divertida, dinâmica, dá para pesquisar N coisas, e é uma ferramenta que é utilizada na área de entretenimento, mas que também pode ser utilizada na área de educação. O Scratch tá aqui, gente, ó. Olha quantas oportunidades e projetos que já estão prontos. Então você consegue criar isso daqui do zero.
E você pode escolher tanto a ferramenta de trabalho online, para não precisar ter que instalar, ou instalando no seu computador. Então, gente, assim, oportunidades de trabalho não faltam. Carol, se você puder descompartilhar, então. Tem muitas pessoas perguntando o nome dos aplicativos, então eu só deixo a dica, entra no Jeff Neutron, né, que você tem um canal, ou lá na Engenhoteca. Isso. Lá estão todos os aplicativos, os nomes, como é que usa. Todas as dicas. As dicas aí é super legal. Pode falar. Perdão, a gente também pensando na democratização desse ensino, dessas ferramentas, nós também criamos um site, que é o inventaemcasa.engenhoteca.com.br. Lá nós criamos um canal, toda semana nós alimentamos com conteúdos para as crianças. Então, se o pai quiser ter uma atividade de fazer com o filho, uma atividade maker, parecido com aquele canal do Manual do Mundo, do Iberê Tenório, depois dei uma pesquisada que é um canal que eu recomendo também, lá nós criamos vários vídeos de projetos, é gratuito, e o nosso interesse é de democratizar esse ensino maker. Então, fica a dica também, é inventaemcasa.engenhoteca.com.br. A Carol já até colocou aqui nas redes sociais. Obrigado, Carol. Imagina, a gente que agradece tanta dica, né, Almir? Dá vontade de dar aula, né? Vou aproveitar esses 10 minutinhos finais. A Suzana, também, que é uma grande amiga, ela é mais do mundo corporativo, e ela está dizendo aqui que se funciona também no mundo corporativo, e se você pode dar algumas dicas aí de hard e de software skills. Suzana, olha, a gente tem uma empresa parceira nossa que trabalha esses elementos de gamificação dentro desse ambiente corporativo. E aí Suzana, eu vou ilustrar aqui algumas dicas para você. Então, assim, claro que você talvez tenha que fazer alguma adaptação, mas vamos estender um pouquinho para o mundo corporativo. Obviamente, como a gente mencionou lá no começo, nosso objetivo é fazer com que as pessoas no mundo corporativo tenham integração, que elas possam trabalhar num ambiente gostoso, com criatividade. E aí, a gente pode começar todo esse processo dessa gamificação de cultura maker dentro da empresa. E aí, a dica é, por exemplo, a nossa contratação lá na Engenhoteca é uma contratação diferente. É uma contratação que, além de avaliar essas competências que aparecem no currículo, a gente quer avaliar a pessoa também no dia a dia. E nada melhor do que colocar elas também para colocar a mão na massa. Então, Suzana, olha que interessante, e fica uma dica para você, depois se você quiser entrar em contato, a gente troca mais figurinha. Mas a gente convida as pessoas que nós selecionamos dos currículos, e aí a gente coloca elas no ambiente onde elas vão ter vários materiais à disposição. Massinha, canetinha, papelão, cartolina, a gente tem bastante Lego também na Engenhoteca, então a gente deixa bastante Lego à disposição. Então, aí a gente lança um desafio para as pessoas envolvidas. A gente faz, sei lá, convida os 10 que nós selecionamos, e a gente coloca o desafio que é mais ou menos o seguinte, olha, surgiu uma empresa da China e ela está contratando o serviço de vocês para fazer um projeto. E para isso, pessoal, vocês têm esses recursos à disposição e vocês vão ter 30 minutos para apresentar um projeto, uma solução para entretenimento na neve. E aí, Suzane, uma coisa que acontece é que a gente começa a observar, né? É como é que as pessoas vão se relacionar, como elas vão resolver o problema, como elas vão apresentar a solução. Nosso time de RH não está se importando como o projeto, o que as pessoas envolvidas vão construir, porque ela não precisa ter habilidade nenhuma, mas eu quero entender como ela se relaciona, o que ela fala, como ela comunica, se ela envolve ou se ela faz sozinha. Então a gente já começa a ficar de olho nessas competências. No ambiente corporativo, você pode trabalhar esse mesmo elemento para trabalhar, por exemplo, o seu planejamento estratégico. E eu tenho uma dica aqui que é a empresa Play in Company, que é uma empresa que olha justamente para isso e eles sempre fazem trabalhos maravilhosos conosco. Então, eles aplicam, por exemplo, quando a gente fez um planejamento estratégico da Engenhoteca no começo desse ano, nós fizemos utilizando o Lego. Então, nós reunimos o nosso time de gestores e o time de gestores, eles colocaram a mão na massa. Então, ao invés de ficar aquele planejamento estratégico que demora semanas e que envolve uma série de PowerPoints, Excel e aquilo, não, o time se concentrou, fez uma atividade lúdica e no final do dia, Suzana,
todo mundo conseguia explicar qual era o objetivo da empresa, qual era o planejamento que a gente tinha estruturado, quais eram as nossas metas. Então, eu recomendo depois que vocês acessem o canal deles também, que é muito legal, e é uma empresa parceira da Engenhoteca, que eu acho brilhante. A ideia deles é sensacional, que é trazer esse elemento lúdico para dentro das corporações. Muito legal. Eu tive uma coisa parecida na Singularity, que é uma universidade também americana, que você falou sobre o equipamento de neve. Lá foram pedidos para 10 homens construir ou elaborar um bolo de chocolate. Era exatamente a mesma ideia, né? Não importava que bolo que iria sair, mas como é que eles se relacionavam, como é que eles trocavam ideias, como é que eles buscavam, porque ali ninguém tinha a menor ideia de como começavam a fazer um bolo. Então é muito interessante essas situações, né? É a criatividade, a resolução de problemas, e daí vai, né? É fantástico. É o que a gente faz com as crianças, né, Almir? Exatamente, é o desafio, né? Bota como protagonista resolução de problema e vamos que vamos. Vamos ver como é que você se sai dessa, né? Porque numa entrevista de emprego ele pode mentir, né? Pode, sei lá, falar alguma coisa, mas na prática, quando você vê, você fala, essas habilidades é o que eu estou desejando. Exatamente. Então ele não deixa o outro falar, só ele faz. A gente vai vendo as personalidades se formando ali, né? É verdade. É bem tranquilo. Carol, você que está há pouco tempo sem falar, agora é a sua vez. Então, pois é, mas agora, né, que faltam menos de 5 minutos, é a minha vez. Você vê como essa vida é ingrata, né? Eu acho, assim, tudo que o Jefferson trouxe é o que um dia foi o futuro da educação e hoje é o presente da educação, mas infelizmente ainda, em algumas instituições, o acesso ainda não é tão fácil, então, poxa, acho super importante a gente poder simplificar, né, não ficar só falando no mundo das ideias, mas trazer exemplos mesmo, e como você fez, dar endereço, né, de sites e o teu próprio canal para as pessoas poderem ir pesquisar e usar, né, arregaçar as mangas e colocar aquilo que está dentro do horizonte de cada um. Achei demais, sensacional, Jefferson, parabéns pelo teu trabalho. Muito, muito legal. Acho que dá tema para várias outras conversas, tudo isso. Nossa, aqui. Tem uma listinha aqui, viu, Carol? Nossa, dá pra gente falar bastante. Vamos botar na roda aí essa listinha, sim. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Isso, ninguém é dono de nada, ninguém é dono de nenhum tipo de situação, nenhum tipo de metodologia. Acho que quanto mais nós discutirmos, mais qualidade vem, mais possibilidades de inovação, os alunos têm a ganhar com isso. A gente precisa mudar essa educação, porque a nossa educação, principalmente no Brasil, ela está completamente defasada. A gente não prepara aluno para o mercado de trabalho, não prepara para a vida. Isso que me preocupa mais, né? Então, assim, a gente não trabalha as competências que deveríamos trabalhar, e não estou falando só tecnologicamente, não. Eu tenho todo um trabalho também que, vocês sabem que eu trabalho muito com pós-graduação na área de suicidologia, e a gente prepara essas pessoas para entender o que está acontecendo emocionalmente na sociedade. Com a pandemia, a gente teve um aumento violento não é nem momento de falar disso, mas para entender, pessoas acima de 50 anos que se suicidaram por questões várias, e acho que falta um pouco disto, né, dessa criatividade, de trazer novidades para que as pessoas voltem a acreditar que é possível aprender, é possível reviver, é possível reinventar caminhos. A gente precisa dar essa credibilidade. Então, assim, eu peço para os professores, coragem. Sei que é difícil, eu sei que é um momento complicado, mas que a gente vai fazer a diferença. Né? Como o Jefferson faz a diferença, a Carol, a Fuseio, cada um de nós tenta, de alguma maneira, trazer subsídios para que as pessoas também mudem e ajudem a mudar esse panorama tão triste que a gente está vivendo, né? E muito por culpa da educação, né? É verdade. E a gente também, né, Almir, tem a tendência a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente teve a oportunidade de conversar com professores também de Portugal, né, numa live que nós fizemos na Engenhoteca, e lá, incrivelmente, ela falou, aqui a realidade é igual.
a gente vive essas mesmas coisas que vocês estão vivendo no Brasil, muitas vezes essa resistência, ou essa questão do que aconteceu na pandemia, aconteceu aqui também, então é interessante, né? Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de visitar o MIT, e eu tava super animado, né, gente? Falei, nossa, é uma experiência única, e eu tava louco para ver o que eles faziam lá. Aí, gente, eu comecei a olhar, falei, gente, eles fazem a mesma coisa que a gente faz aqui. A diferença é toda, claro, a questão de estudo, o que eles se comprometem, mas assim, a gente tem possibilidade, a gente consegue, e aqui eu tenho tantas ferramentas que eu apresentei, a própria Carol deu várias estratégias, o Almir deu várias estratégias, então esse espaço que nós estamos fazendo aqui de discussão, gente, olha que bacana, né? E parabenizo vocês aí por trazer também, democratizar essas dicas, essas questões aqui, porque isso a gente precisa discutir, a gente precisa debater. E Carol, se você me permite, antes de a gente encerrar, dar mais uma dica bônus, que é, depois pesquisem, pessoal, falando de gamificação, um software chamado Kodu, é K-O-D-U. É um software para computadores, onde o professor pode também dar ideias para as crianças para ela construir o seu game. Então dá para você fazer várias conexões com áreas de conhecimento. Então a dica é Kodu, K-O-D-U. Você consegue baixar, é gratuito, e começar a brincar hoje, a construir o seu próprio game em 3D. As crianças vão amar, e os adolescentes e adultos também. Muito bom, a gente está finalizando, tem muita gente te elogiando, e com razão, parabéns, já conheci teu trabalho, a gente já conversa aí paralelamente em vários projetos, então parabéns, obrigado pela tua volta, de novo, agradecer a sua disponibilidade, e que a gente tenha momentos assim também de trocas de experiências sem medo, né? Porque a gente coloca realmente tudo aquilo que a gente tem, conhece e acredita que a gente possa passar para as outras pessoas também utilizarem. Carol. Isso aí, muito feliz com a nossa live de hoje, muito agradecida. Jefferson, muitíssimo obrigado. Acho que a nossa vontade aqui é realmente que todo mundo colabore, né? Que a gente possa fazer essa troca do que a gente conhece, do que a gente pratica, e poder colocar isso na roda de forma, né, gratuita e colaborativa, como deve ser, um desejando o sucesso do outro, né? Porque juntos verdade. A gente cresce. Isso aí, muito obrigada, Jefferson, obrigada, Almir. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo que estava nos assistindo, e é isso aí, semana que vem estamos de volta. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau, fica aí, Jefferson, fica aí na salinha.